Glória a Deus. Não reclama que não tem oportunidade, não, que a maior oportunidade é você estar na casa do Senhor. Glória a Deus. E deixa Deus falar com você. Não pensa que Deus está falando com o seu irmão, não. Deus está falando é com você mesmo. Hoje é assim. Graças a Deus. Vamos receber nosso irmão com uma salva de palmas, minha irmã. Vai. Glória a Deus. Cada um por Deus. Amém, irmãos? Aceite a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se aceitar em nome do Senhor, tá bom? Esse aqui vai ser o primeiro culto. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Depois que o meu menino se acidentou, né? Eu coloquei o carro lá no Face, eu coloquei nas páginas sociais, né? E aquele lá foi meu filho que se acidentou. Alguém bateu na traseira dele e jogou ele em cima do poste. Não sabe nem o que fez. Tá certo? E eu tenho sempre falado com ele. E o irmão Gabriel, do Eldorado, tem sempre falado com ele também. Deus tem um tratado contigo. Deus tem um tratado contigo. É dizer, eu costumo dizer assim, tá certo? Que o pior erro da pessoa que não quer servir a Deus foi ter nascido no meio da família de missionário e de pastor. Do ministro a missionário. Tá certo? Porque direto ou indiretamente você faz parte de Deus, porque você tem o chamado de Deus. Desde o ventre da mãe. Né? E aconteceu de ele ir trabalhar e quando ele saiu da Gatusa, né? Que ele é motorista na Gatusa, né? Ele saiu de lá e ele estava indo trabalhar de Urbo e alguém Glórias, aleluias. bateu na traseira dele e jogou ele no poste. Aí ele está em casa lá, nós estamos cuidando dele, Deus está dando jeito, tá certo? Ele está com 4 vértebras trincadas, está com o maxilar quebrado, teve um trauma, esse olho dele aqui desceu para cá para baixo, vai ter que fazer uma reparação. Ele está com o fêmur quebrado e quebrou o joelho também, tá certo? Mas é o tratar de Deus, né? Em nome de Jesus, tá certo? Deus diz assim, a palavra dele diz que quem não vem por amor, tá certo? Então, assim, pela situação que ficou o carro, era para ele estar em óbito por uma hora dessa. Deus perseverou a vida dele e lhe tirou aquilo que estava lhe fazendo mal. Tá certo? Por quê? Deus, ele sabe de todas as coisas. Tá certo? E ele saía do serviço, às vezes ele saía, descia para a baixada e nós não sabíamos. Mas quando tu chama para a casa de Deus, estou cansado, cheguei de manhã, estou indo. Você está entendendo? Então é que nem eu estou dizendo, Deus tem um tratado com cada um de maneiras diferentes. Né? E como Deus perseverou a vida dele e tirou aquilo que ele mais gostava, está lá na garagem. Está um monte de lata retorcida, no valor de 65 mil, que se encontrar 3 mil vai ser muito. Tá certo? Então é assim. Eu espero que nessa noite aqui não tem ninguém que espera, em nome de Jesus, Deus chamar você pela dor. Tá bom? E sem muito perlongas, em nome do Senhor, abra suas Bíblias, livro de Gênesis, no capítulo 3. Oh, glórias, aleluia. Está comigo aqui minha neta, que é a Yasmin, que o irmão já anunciou. Está o irmão Wanderson e o irmão Denis, que se achegaram a Jesus e se batizaram no final do ano. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por ter vindo, tá bom? O irmão levanta cedo. Entendeu? E se alguém vê ele com o olho fechado assim, não se preocupe não. Ele levanta 3 horas da manhã, mais ou menos. Tá bom? Mas teve um ânimo e ele não teve boca para dizer não. Eu convidei e ele está aí, tá bom? Em nome de Deus. Tá bom, irmão? Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus.
Deixa eu só confirmar aqui para ver se é 3 mesmo. Isso, é 3 mesmo, tá bom? Você não quer uma cadeira não? Em cima? Oi? Uma cadeira? Molex, pega Tem uma cadeira em cima? aqui tem. Bote aqui uma para poder bater então. Louvado seja Deus. Tá certo? Esse daqui eu não era de muleta. Eu não era. E Deus falou que eu ia ficar assim. Tá certo? Por quê? Porque Ele não queria que eu trabalhasse em canto nenhum na terra. Tá bom? E aí Ele falou, eu quero ser livre na minha obra. Pronto, fiquei livre na obra de Deus. Tá certo? Você já vai junto aí, põe. Aí não, Deus abençoe. Uma hora eu dou testemunho, tem uns detalhes pequenos assim que eu acho que vale bastante a pena de falar, entendeu? Porque a nossa igreja tem 2 alas, né? Sim? Em nome de Jesus, né? Tem a ala das primícias e a ala dos casados, assim? Em nome de Deus. Então vale a pena falar, tá certo? Que tem uns detalhinhos que... E cumpriu tudo do jeito que Deus ele falou para mim, que ele ia falando aqui, porque Deus ele fala com o seu pensamento. Tá certo? Às vezes você acha que você está pensando as coisas, e não é que você está pensando. Então nós temos que ter muito cuidado, por quê? Porque às vezes Deus está falando contigo, pedindo para ti fazer algo, tá certo? E aí você fala assim, nossa, eu estava pensando nisso, eu estava pensando nisso. Não, é pensamento meu. E a Bíblia diz assim, que o apóstolo Paulo diz, né? Já não sou eu mais que vivo, mas Deus vive em mim. Né? Então seus pensamentos não são pensamentos seus. Tá certo? E como está chegando a vinda de Cristo, está próxima, então assim, não importa que nós somos dirigentes, né? Não importa, porque a Bíblia diz assim que os primeiros serão os últimos, então o amor nosso, a tendência é morrer, tá certo? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a segunda morte é sua opção, mas a primeira morte é fato. Tá certo? Nós não sejamos ignorantes. Tá bom? Então a primeira morte, Deus já deixou decretado. Vai chegar a sua senha, não adianta você passar para mim o terceiro recado que vai você mesmo. Não tem jeito. Mas a segunda morte você tem uma opção. Tá certo? E para nós que aceitou o chamado, em nome de Deus, às vezes tem muito assim, pecuinha, conversinha de Satanás, né? As lutas do cotidiano. Uma coisa que acontece hoje, uma coisa que acontece amanhã, e aquilo vai matando o teu amor. Tá certo? Aí vai chegar um tempo que a gente acha que vai ser insuportável vir aqui e olhar a cara da minha dirigência ou do meu dirigente. E tudo começa com um pouquinho, até com o relógio. Tá certo? E é sobre o relógio que eu vim para falar, tá bom? Em nome de Deus, tá certo? Amém. Então diz assim em nome do Senhor. Ó, a queda do homem. Diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, e nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu.
Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estava nu. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. E então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Glória a Deus. Tá certo? Então aqui, pode deixar aqui em nome de Jesus, tá bom? É no capítulo 1 do livro de Gênesis, vai dizer ali, a primeira página ali, ao início da criação, a respeito de como Deus criou a terra, fez a separação de águas, né? Fez a criação de ervas, né? Dos animais, né? E no capítulo 2 já entra Deus, ele construindo, o que nós vamos fazer, né? na terra, né? E Deus, ele fez vamos fazer o homem segundo a nossa imagem, né? E fizeram quem? Nosso Pai, tá certo? Às vezes assim, o estudo assim de analogia, vocês analisando a história no começo, Deus é muito bondoso de deixar a gente falar que Ele é nosso Pai, tá certo? Porque, na verdade, nós viemos pela desobediência e nós perdemos o direito de ser chamado filho de Deus, né? Às vezes a gente pega em nome de Jesus e mesmo no nosso chamado, a gente nasce uma pergunta dentro da gente, né? Até para você que está assistindo em nome de Jesus, a paz do Senhor, uma boa noite de salvação e que Deus abençoe suas vidas. Glória a Deus. Certo? Eu estou dizendo que eu estou de Santo Amaro sem gravar os cultos por causa desse acidente, tá bom? Mas vou voltar a partir de quinta-feira, em nome de Jesus, já estou gravando, em nome do Senhor, tá bom? E então, às vezes nasce no nosso coração, né? A dúvida. Eu tenho certeza aqui, em nome de Jesus, tá bom? Porque quando eu recebo o convite, quando o irmão Geraldo ele passou para mim, acho que uns 2 meses atrás, não foi isso? Aí já entra uma preocupação minha, não sei se é mal meu ou se é mal do pregador, né? Já entra aquela ansiedade assim, e você, toda vez que você vai orar, você apresenta aquele culto que você está fazendo, tá certo? Você quer que Deus ele use, você não quer ser apresentado, né? Porque todo mundo conhece o irmão Carlos, né? Mas a gente veio como embaixador do reino dos céus. Nós viemos representar os céus. Então, cada um de nós aqui, em nome de Jesus, tem um chamado, tá certo? Eu estou vendo que tem uma jovem ali, né? Em nome de Jesus, né? Tem a irmãzinha aqui, em nome do Senhor. E estou vendo que às vezes as pessoas, por mais que procurem entender a palavra de Deus, a gente não entende, tá certo? Porque a palavra de Deus, quando a gente se torna muito sabido, Deus ele vai se renovando. Aí aquele culto que foi uma bênção daquela mesma palavra, se eu ouvo aquele culto com outra pessoa, você sai de lá jubilando uma coisa que você não saiu daqui. Tá certo? Então, Deus ele pega, a gente nunca sabe de nada. Porque nós estamos sempre aprendendo de Deus. Glória a Deus. E no livro de João, no capítulo 3, está dizendo assim, ó, que Deus ele dá o poder de sermos. Ele não está dizendo que nós somos filhos de Deus. Tá certo? Ele está dizendo assim, e deu Deus o poder de o homem ser chamado filho de Deus. Tá certo? Então, ele não está dizendo que nós somos filhos. Porque eu vou falar com nós, porque nós estamos tudo grande, tá certo? Eu vou falar na minha linguagem, tá certo? Aí, quem deitou com nossos pais, com nossas mães, não foi Deus, foi o nosso pai. Não é assim? E foi assim depois que nossos pais pecou. É por isso que eu estou dizendo, para você entender a palavra. Quando o nosso pai pecou, ele perdeu as vestimentas. Sabe a vestimenta mais alva, irmão Reinaldo? Que é mais alva do que a neve? Quando o nosso pai decidiu dar ouvido à serpente, aí eles abriram os olhos e viu que estava nu. Perdeu a vestimenta espiritual. Tá certo? E assim é na minha e na sua vida, cada vez que nós negligenciamos a palavra de Deus. Glória a Deus. Tá certo? Como nós passamos pelas águas, cumprimos a palavra de Deus, tá certo?
nós já passamos e recebemos o batismo de Deus. Já somos conhecidos do reino do céu. O céu está de olho em cada um de nós. Tá certo? Então, eu e você, não tem como nós por enquanto lançar fora, porque a gente não sabe quando nós partimos e nem quando Deus vai vir. A Bíblia diz que Deus vai vir. E Ele vai vir para buscar um pequeno povo que selou da sua palavra. Ele não vai vir buscar um ministro, ele vai vir buscar o irmão seminarista, ele vai buscar o mensageiro, ele vai buscar você que está aqui, coisa missionária, não. Ele vai vir buscar um povo que zelou da sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus ele fala que vem buscar um povo que zelou da palavra dele, entra uma preocupação. Tá certo? Porque quando nossos pais pecaram lá no Jardim do Éden, né? Então houve uma separação, né? Jesus ele disse para nosso pai assim: Adão, por quanto tu deste ouvido a voz da sua esposa, agora maldito tu vai ser. Pronto, nós somos amaldiçoados, tá certo? E maldito não é aquela coisa que quando nós éramos católicos ou espírita, eu passei de catolicismo ao espiritismo. Tá bom? Não estou falando mal de ninguém. Nós estamos comentando a palavra de Deus, tá certo? Então, quando a gente era católico ou espírito, eu era os dois, tá certo? Então, a gente fazia o quê? A gente acreditava que Deus, Ele fez um lugarzinho reservado para o purgatório, para que nós morria, passava do purgatório, e ali a gente pegava, se purificava e subia. Não. Não, a palavra de Deus diz assim, que quando Jesus vier à terra, em nome do Senhor, Ele vai vir buscar um povo que zelou da sua palavra. E o nosso pai Adão não zelou da palavra dele. Era um mandamento só. Era um só. Não coma, não toque naquela árvore que está no meio do jardim. Mas dessas árvores que estão aqui no meio do jardim, dessas vocês vão comer. Quando nossos pais pecaram, aí nós vamos lá no capítulo 2 de Gênesis, que Deus ele fala assim, ó: façamos o homem segundo a nossa semelhança, nossa imagem, não é isso? Em nome de Deus, né? Aí o que acontece? Quando Deus ele fez aquele boneco de terra, ele não poderia, eu acredito, eu estou com 63, acredito que muitas pessoas aqui assistiram de Eugênio, que ela mexia com a cabeça assim e já fazia mágica lá, tudo, e acontecia tudo, tá certo? E Deus ele poderia ter feito isso com o imenso poder dele, só que ele não fez isso, tá certo? Ele fez o boneco, ele fez o homem, e ali ele pegou, ele agachou e ele pôs na boca do homem, do nosso pai, e fez assim, ó: haja fôlego de vida. E aquele boneco ele se transformou. E ali nasceu um ser humano. Tá certo? Um ser humano com um fôlego de vida santo. Que era santo dentro do jardim do Éden, que representava o céu. Ali o homem estava guardado, ali o homem tinha alimentação, ali o homem tinha os cuidados do próprio Deus, ali o homem não passava necessidade, não precisava trabalhar, porque Deus, ele deu de tudo. Mas quando o homem ele pegou um atalho e que ele resolveu dar ouvido à voz da serpente, e ele comeu o fruto, a primeira coisa que ele perdeu, vocês podem ver que nós leu aí, foi a vestimenta. Os olhos deles se abriram e eles viram que estava nu. Quando o papai chamou eles, porque a Bíblia diz que todas as tardes Jesus chamava eles, porque Jesus tem zelo, tá certo? Você pode estar passando uma luta, um problema. O inimigo ele pode ter ameaçado cada um de vocês, certo? O inimigo ele pode ter afrontado vocês através da sua família, através da sua vida financeira, através do desemprego. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: papai cuida de vocês. Vocês não são um João ninguém não, porque sobre vocês está o Espírito de Deus.
E tudo que acontece na vida de vocês, o Espírito Santo de Deus, ele leva para o Pai. Que é para o Pai cuidar. E nesse dia, quando a serpente falou lá, puxa, não foi assim que Deus falou. Se a mulher, se nossa mãe, ela não concordou, ela aceitou, é porque ela não concordou. Então, quando nós estamos, em nome de Jesus, é uma reunião, em nome de Jesus Cristo, é um culto para dirigentes. Tem coisas que nós ouvimos e nós não aceitamos. Tem coisas que nós ouvimos. É irmão André, né? Alex, primícia do Senhor. Alex, quando tem coisas que nós ouvimos, até do nosso profeta, do nosso dirigente, e às vezes aquilo não entra na sua cabeça, porque a gente não aceita, não concorda. Mas nós não podemos guardar, porque se não falou com nós, está falando com alguém aqui. Aí eu não posso pegar aquela palavra que eu não concordei e começar a pregar, a falar com um irmão, com outro. Cuidado com conversa. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com a amizade que você tem. Cuidado com o amigo que anda perto de você. Bartimeu, ele tinha uma amizade. Bartimeu, ele tinha um amigo. Mas o amigo que ele tinha levou ele para o caminho onde ia passar Jesus. Aquele atrofiado, o aleijado, o paralítico de Cafarnaum, ele tinha amigo, ele tinha amizade, mas a amizade que ele tinha levou ele até Jesus. Onde é que a tua amizade está te levando? O que é que você está ouvindo? Porque quando nós não concordamos com as nossas diretrizes, quando nós aceitamos o nosso ministério, mas nós não aceitamos em nome do Senhor o que vem de nossas diretrizes, isso corre um sério risco. Nós estamos ouvindo demais. Hoje está faltando nós colocar o joelho no chão. É verdade. Por quê? Não porque eu sou um regional, que eu sou diferente de vocês. Eu posso ser um regional. Aquela irmãzinha que está ali, a novinha, que está ali, acredito que não seja nem batizada ainda. Ela pode, Deus pode vir, ela pode subir, e eu com meu título eu ir para o inferno, irmão. Você tem que tomar cuidado. Diante de Deus, na casa do Senhor, cada um tem seu valor. E é você que tem que descobrir. Agora, o que nós não podemos é fazer igual a nossa mãe. Parar para ouvir. Quando você não tinha Jesus, quando você não ouvia a palavra de Deus através da internet, através das mídias, através, em nome de Jesus, de alguém que passou no seu portão e falou de Deus, ninguém tinha passado. Agora você já está aqui e você está ouvindo a palavra de Deus, agora aparece um monte de gente para falar de Deus para você. Toma cuidado naquilo que tu ouve. E quando nós estamos, em nome de Jesus, no aprisco do Senhor, não demos ouvido à serpente. Jesus. Serpente hoje está disfarçada. Aqui, nessa época, a serpente estava falando de serpente mesmo. O diabo entrou na serpente e veio para enganar. Mas hoje a serpente para você pode ser eu. Pode ser a amizade que você tem. É isso mesmo. Pode ser falta de jejum, pode ser falta de oração. O diabo está dizendo assim, você não precisa orar, você não precisa jejuar. Tem que orar. Por quê? Porque ele quer você fraco. Ele quer uma brecha para entrar e destruir sua vida. Deus, aleluia. Na hora que você começar a discordar do dirigente da sua filial, começar a discordar da doutrina do seu ministério, começar a achar que você sabe demais, em nome de Jesus, é a hora de jogar o joelho no chão. Grande Deus. Porque pela desobediência, Só o Senhor é Deus. pela desobediência de nossa mãe,
Nossa mãe, é verdade, Senhor. É, Senhor. Hoje, nós estamos na igreja, mas ainda nosso caminho é longo. Glória a Deus. Eu me lembro que quando nós íamos para o monte, eu não vou saber cantar, tá certo? Porque faz muitos anos. Eu estou com 35 anos de ministério e aquele tempo lá nós íamos para o monte de pé. Tá certo? Então nós íamos louvando a Deus. E eu me lembro que tinha um hino das primícias que cantava, deixa eu ver aqui. É a bandeira das primícias estão levando do Senhor Jeová. Pois é. Nossa bandeira está lá em cima. Tá certo? Em nome de Jesus. Cuidado com o que nós ouvimos. Cuidado com quem você divide e compartilha os teus sonhos. Fale os seus problemas. Fale em nome de Jesus. Compartilhe da sua vida com aquele que pode realizar sonho. Em nome do Senhor. E para esse aí não tem como eu falar com ele em nome de Jesus, falando com meu irmão, falando com o outro não. Esse eu tenho que botar o joelho no chão, eu tenho que orar, eu tenho que buscar ele, porque senão não ouço a voz do Pai. Aí hoje a gente encontra pessoas dizendo, sou filho do Pai, sou filho de Deus. E às vezes aquele tempinho que você tem, você vai e liga o aparelho de televisão. Às vezes o tempinho que você tem, você vai e corre lá no vizinho, conversa. Ou vai lá na casa do filho. Não estou falando que é pecado você ir na casa do seu filho. Mas talvez é o momento que Deus está dando para você buscar o conhecimento da palavra. Era o tempo que eu estava ali, ó. Abri a Bíblia e assim, mas a Bíblia está lá quietinha, ou está dentro da bolsa, ou está na estante lá, e o tempinho que você tem, você não medita. Tá certo? Então nós temos que aproveitar o tempo. Porque o tempo do Senhor não é o seu tempo. O tempo do Senhor está breve. E uma coisa eu vou dizer para ti, tá certo? Você acreditando ou não, você crendo ou não, Deus, ele é Deus, não é porque a igreja está cheia aqui não. Não é mesmo. Se nós sair tudinho aqui e for para o mundão, ele continua sendo o Senhor. A palavra de Deus diz assim, que antes do mundo ser, Deus ele era, e não há outro que há, nem além, nem depois do Senhor. Porque ele é o Senhor. Agora nós temos que buscar. Se ele é teu pai, que nem tu fala, por que tu não tem intimidade com ele? Por que quando coloca um trabalho na sua mão, em nome de Jesus, por que você não acha ninguém para ir contigo no trabalho? Por que pede para tomar conta da igreja em tal região, em tal local? Aí fala, eu não estou preparado. Mas por que não está preparado em nome do Senhor? Por quê? Você não está dando tempo a ouvir a palavra, comendo e se alimentando da palavra. Então eu devo ter alguma coisa errada comigo. Tá certo? Tem uma brecha que eu preciso tampar essa brecha. Porque aquele que serve a Deus em espírito e em verdade, olha que Jesus ele diz, ó, eu já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe todas as coisas do seu Senhor, mas eu chamo-vos de amigo. Aleluia! Porque o amigo sabe de tudo. Tá certo? Então, em nome de Jesus, quando Jesus, que ele amaldiçoou nosso pai, ele, para ser amaldiçoado, Jesus, ele teve o quê? Que ter parte no pai. Em Adão, ele tinha que ter parte, porque ali é propriedade do pai. Tá certo? Por quê? Lembra do boneco? Ó. O açúcar. É esse sopro santo que você tem que devolver para Deus. Glória a Deus, aleluia. Você não é João ninguém. Você não veio do nada, você não veio de artificial. Não. Tá certo? A obediência
Jesus está dando uma oportunidade para nós, para mim e para você. Esqueça títulos. Esqueça. Ele está dando uma oportunidade de a gente tirar as picuinhas do meio desse sopro santo que ele tem para nós. Ele está dando uma oportunidade, porque naquele dia, quando nossos pais se desobedeceram, Jesus falou assim, ó, vai e cose uma veste de linho e coloque, veste em nome do Senhor. Agora, não tem mais jeito, Adão. Não tem mais jeito. Vai lá, enche a terra, frutificai a terra. Foi quando nosso pai, a Bíblia diz que naquela noite, nosso pai conheceu Eva. E ali veio gerando um, gerando outro, gerando outro, gerando outro, gerando, até chegar em mim e você. Está entendendo porque que nós não é filho de Deus? Está entendendo? Nós é filho, por enquanto, do pecado. Tá certo? Aí não adianta meu título, não adianta você fazer nada. Se não tiver obediência a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E quando se fala de obediência, está se falando em nome de Jesus, de amor, de tempo, dedicação. Glória a Deus, aleluia. Porque se eu não tiver obediência, eu não vou ter salvação. E a minha obediência, ela começa com a minha direção. Eu tenho que acatar em nome de Jesus as ordens que vêm da primícia do Alex. Eu tenho que dar ouvido ao meu ministro. Eu tenho que apoiar minha missionária. Eu tenho que apoiar minha reverenda. Eu tenho que apoiar em nome de Jesus o ministério. Irmão, não concordo com isso do ministério. Basta você aceitar e respeitar. Tá bom demais. Glória a Deus. Tá bom demais. Porque quando você chegou aqui já era assim. Você vai sair daqui, sabe como? Vai para um outro ministério, lá você vai descobrir outras falhas, vai querer sair de lá, vai querer sair de lá. Daqui a pouco você está incrédulo. É verdade. Servindo o padrasto do diabo lá. Virou ateu. É verdade, meu Deus. Pronto. Tá certo? Então, a obediência. Mas por que eu não aceito? É porque que lá no finzinho do meu coração, lá no cantinho, ainda está escondido o velho Carlos. O velho Carlos não morreu ainda. Ai, Deus. Então eu não vou aceitar as coisas que vêm de Deus. Eu não vou aceitar, eu não vou concordar com o ministério, eu não vou concordar com a minha direção. Por quê? Porque tem um velho Carlos lá dentro de mim ainda que não aceita. O machão. Tá certo? E talvez seja esse o motivo de que aconteça tanta coisa na meio da minha família. Talvez seja esse o motivo que acontece tanta desordem, tanta desavença na minha vida espiritual. Por que eu não entendo a palavra? Por que eu não aceito a direção? Por que eu não aceito um trabalho para Deus? Misericórdia, meu Deus. Todo mês, livro de João 6, verso 57, a mensagem da Santa Ceia. Aí nós vemos assim, ó, nesse versículo assim, ó. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também de mim quem se alimenta viverá por mim. Glória a Deus. Como que eu vou viver para Deus? Como que eu vou viver para o Senhor? Glória a Deus. Se atrasou 2 minutinhos aqui, já turba o vosso coração? Já entra a ira. Já perco o que eu recebi no começo do culto, eu perco no final. Eu vou para casa, eu murmurando, eu vou falando em nome de Jesus. E para me explicar esse texto, eu quero entrar um pouquinho na carne, tá certo? Eu vou entrar um pouquinho na carne, tá certo? Deus, aleluia. Tu lembra quando tu namorava? Que seu namorado levantava para ir embora. Aí tu falava, poxa, fica mais um pouquinho. Puxa, pegava na mão assim, fique.
não fique. Era dessa maneira, o sangue de Jesus. Tá certo? É verdade. Um pouquinho. Era. Aí tu pegava o homem, pegava, ou a mulher ficava, Maria. tá bom, vai, mais um pouquinho. Você ficava todo contente. Assim ou não é? É. Hoje, agora por que tu fazia isso? Porque tu amava ele, sim ou não? É. Tem um amor na carne, um vigor na carne, sim ou não? Sim. E agora? Hoje nós falamos assim, nós devemos no Espírito, tá certo? Que essa vida da carne nós temos que se crucificar. Senão nós não entramos no céu. Senão você não tem conhecimento de Deus. É, Deus amado. Para nós ter conhecimento de Deus, tem que matar a carne. É com jejum, é com oração, é na vigília, é andando nas visitas, é conformando e dando graças em tudo, é vivendo os últimos minutos do dia como se fosse o último. Eu vou deitar, eu não sei se eu vou amanhecer amanhã. Tá certo? Aí, todo mundo ama a Deus, sim ou não? Sim. E eu vou pedir que você, eu quero ver quem realmente ama a Deus. Quem ama a Deus aqui? Pois é, todo mundo com a mão levantada. Tá certo? Não é fácil. Mas tu se lembra que eu falei um momentinho atrás? Tu pedia pro namorado ficar, fique. E você ficava contente quando ele ficava, ele ia embora mais tarde. Aí hoje aqui, nós todos estamos dizendo que ama a Deus. O meu sempre foi aquele lá mesmo. Tá bom? A gente ama a Deus. Tá certo? Mas aí eu tô aqui amando a Deus. Eu só tenho culto, que nem todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que na outra semana não vai estar aqui. Tá certo? Eu espero não estar mentindo. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, num domingo não vai estar todo mundo lá na Vila Vitória. Tá certo? Mas os teus dirigentes, eles falam para você, ó, culto, tal dia, tal culto lá. Tá. Fala ou não fala? Pois é. Aí a gente ama o dirigente ou ama a Deus? Pois é. Mas mesmo nós amando a Deus, nós não vamos para a Vila Vitória. Tá certo? Aí, se estão aqui, aí o relógio está correndo. Esse relógio tá certo? Tá certo. É 9 horas, né? Né? Tá certo. Aí o relógio está correndo ali. Aí você está aqui, em espírito. Você está em espírito aqui. Quando você não está com um pensamento lá na sua casa, no seu problema, no meio da família que você deixou lá, aí você está aqui e está assim. Olha pro relógio. Olhando o relógio. Passou 10 minutinhos, aí você pega e sai reclamando, murmurando e falando e praguejando. Tá certo? Mas deixa eu explicar uma coisa que você não sabia, talvez. Às vezes Deus usa o pregador para atrasar esses 10 minutinhos. Ele sabe. E eu vou dizer piamente para você. Eu não concordo. Eu entro no meu carro e eu vou me embora. Tá certo? Mas tem gente aí, tem gente que vem de bicicleta. Tem gente que vem de pé. Ixi, fazia muito. Tá certo? Tem gente que mora longe. Tá certo? Eu entendo. Mas a sua vida, você não entregou para Deus? Aí você tem que confiar. Vai louvando no caminho. Vai exaltando no caminho. Em vez de nós murmurar, em nome de Deus, vai louvando e correndo em nome do Senhor. Dá um tapa na cara de Satanás. Em nome de Jesus. Agora, você sabe a maneira que Deus olha? Sabe como é que Deus olha nós? Aleluia. Sabe? Puxa, minha filha disse que ama tanto e eu trazer o culto justamente para dar um livramento a ela de um assalto que ia acontecer. Eu atrasei o culto, eu fiz meu servo atrasar o culto, justamente porque ia acontecer um acidente. Podia ser um atropelamento, podia ser um acidente de batida, pode ser um assalto. Você está entendendo? Ou pode ser uma desavença que tem alguém te esperando no portão lá para tirar, para roubar a paz de você. Você está entendendo? E é nesse atraso que Deus livrou você. Aí, bora lá que não acabou. Aí tá aqui e tá ali, ó. Olha, tá ali. Sábado agora, eu já recebi meu aviso. Nós temos culto lá na central. Culto dos homens com o profeta de Deus. Amanhã. Tá certo? Eu tenho certeza que você vai
já tinha uma desculpa para você não ir. Porque nem todos vai. Tá certo? O pão trabalha? E você pode fazer uma campanha. Você pode, em nome de Jesus, se você trabalha, Deus ele sabe. Não é verdade? Tem que trabalhar, ué. Se você trabalha, Deus ele sabe. Então, ele não está te condenando pelo trabalho, você realmente trabalha. Mas nem todos trabalham. Tá certo? Aí tem gente que fala, não, vou dormir até mais tarde. Pra trabalhar. Passo o dia todinho na cama. Aí na hora de ir pro culto, fala assim, Deus vai ter misericórdia de mim, não vou. Mas passou a hora que você tem certeza que não dá mais tempo de você chegar na matriz. Aí a mulher pega e fala para você assim, ei, se arruma para nós ir lá. Você não quer saber aonde. Aonde? Oxi. Aí vamos lá. Aí aqui você ama a Deus. Tá certo? Aí Deus está dizendo assim no livro de Mateus. Víboras, hipócritas, honram-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tá certo? Aí eu, acabou? Não. Vamos dizer que hoje Deus vai chamar a senha de alguém. Tá certo? E vai ser o dia que você vai atrasar o culto, irmã Luzia. Vai atrasar o culto. Aí, o seu coração vai sair turbado. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu cheguei vindo na igreja de coração fechado. Quando Deus começou a abrir meu coração, tá certo? Eu tinha uma sensação de que eu ia perder a mulher. Entendeu? Nesse ministério aqui. Eu tinha uma sensação que eu ia perder a mulher. E isso me trazia impedimento. Até o dia que Deus ele pegou e falou usou o mensageiro Abraão. Quem conheceu o mensageiro Abraão? Mensageiro Abraão, mensageiro Jair, mensageiro Marcos, filho do Martins. Aí, esse irmão olhou para minha esposa e falou assim, irmã, sabe esse líquido que a senhora luta tanto para secar e não seca? Jesus está dizendo assim que hoje ele vai arrancar essa infecção do seu líquido. Pronto, talvez não me alegrar, não. Eu falei, meu Deus está mostrando as coisas da mulher para o homem lá. Porque é assim que age o carnal. Tá certo? Tá na carne, é verdade. E foi por causa disso que eu interroguei quem me trouxe para essa igreja. Falei, irmão Gerson, como é que é isso? Deus mostrou tudo lá pro irmão, o irmão viu o corpo da minha mulher. Não, irmão Carlos, não, pelo amor de Deus, não foi assim não. Aí eu falei, mas como é que é isso? É uma revelação, o Espírito de Deus fala claramente. Ou abre aqui a roupa, aqui ó, não vê nada, vê lá dentro a enfermidade da mulher. Ou em você, ou na pessoa. Verdade, Seja quem for. verdade, Jesus. Mas como é que é esse dom? Tem que buscar. Como é que busca? É jejum. É verdade. Tá certo? Verdade. E eu passei a buscar. E isso é o que Deus tem para vocês. Vocês não arrumaram trabalho em empresa? Tem gente que trabalha em empresa que não tem? Já muitas pessoas trabalham em empresa. Quando você chega na empresa lá, você não recebe um pacotinho? Um pacotinho de ferramenta? Quem é pedreiro recebe lá a colher, o martelo, a metro, recebe tudo, recebe o avental, o uniforme, a mulher recebe lá o avental, a touca. É assim ou não é? Deus também tem ferramenta para você sair lá. Mas tem que buscar. Você tem que buscar. Orar e jejuar. Você está sentadinho aí? Deixa eu te antecipar para você. Você não é obrigado a concordar com tudo que eu estou falando aqui. Mas você não pode vir contra mim. Tá certo? Por quê? Porque a Bíblia diz. Glória a Deus. Não é Genivaldo, não é o missionário Josias, não é os nossos ministros, não. A Bíblia diz que a tua bênção, a tua resposta vai sair do altar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando Deus tinha que tratar com o povo lá que para ser libertado, ele falava com quem? Não é com Moisés? Depois com Moisés ele não falava com Arão? Depois não foi falar com Josué, com a direção do povo? Então, guarda isso que eu estou dizendo para você. Quando eu estou sentadinho aí,
e que eu não aceito a doutrina do meu ministério, eu não concordo com as minhas diretrizes, ou eu não tenho tempo para a obra de Deus, tem alguma coisa errada em mim. Seu teu servo, Jesus, glória a Deus. Porque Jesus, no livro de João 14, 19, ó, eu vou. Aleluia! Porque se eu não for, ele não vem. Mas eu vou lá para o céu. E eu vou clamar ao Pai. E o Pai vai enviar sobre vocês o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo que vai ensinar todo o meu caminho. Aí hoje, nós procuramos, o irmão não tem tempo para a obra de Deus. O irmão não participa de uma reunião. Como é que você vai aprender? Como é que eu vou aprender sem ir na reunião? Como é que eu vou aprender a obra de Deus se eu não concordar com a minha missionária? Com a minha reverenda? Com o meu ministro? Ou com o profeta de Deus? Ah, tem coisa errada nesse ministério. Deixa como está. Isso não é responsabilidade minha nem sua. Nós estamos usando o ministério para ser abençoado. Glória a Deus. Nós viemos com um sinal de soma. Eu vim para somar e não para dividir em nome do Senhor. Porque toda divisão pertence a Satanás. Satanás, ele vem dividindo, desse lá de cima. Viu? E quando ele falou, vou dividir, ele conseguiu atingir 1/3 dos anjos lá em cima. Cuidado, irmãos. Se é dirigente, pega a sua responsabilidade. Você não está aí para agradar o vermelho ou o amarelo. Nem todo mundo vai gostar do verde. Nem todo mundo vai gostar do azul. O que Deus botar na tua boca, analisa. Puxa, eu vou escandalizar o ministério? Não. Eu vou destratar a minha direção? Não. Eu vou machucar alguém com essa palavra? Não. Então vai, entregue. Entregue o recado de Deus. Aprenda a buscar o discernimento de Deus. Aleluia. Um é pai, o outro é pai. Um dos dois todos os dois vai falar com você. Porque ele é ousado. Ele falava com Jesus. Ele não falou para Jesus, tu não é filho de Deus? Lança aqui embaixo. Sangue de Jesus. Tá certo? Então os dois vão falar com nós. Misericórdia, meu Deus. Será que você já aprendeu a conhecer a voz do Pai? Misericórdia. Porque lembra do sopro santo? Ó. A Bíblia diz que as nossas vestes são mais alvas do que a neve. Eu estou vendo o irmãozinho de avental aqui, estou vendo branquinho, tá certo? O véuzinho da irmã branquinho, tá bom? Mas o ímpio lá fora, ele está vendo uma mancha em você. Glória a Deus, aleluia. Porque suas vestes é mais branca do que a neve. E tudo que ele fala. Deixa eu falar com a jovem aqui, com a jovinha aqui. Qual é o seu nome, filho? Catiusca. 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 Cátia. É o nome índio, é? Venezuela. Ah, venezuelana. Ainda bem que está aqui conosco. Então tá certo. Tá certo. Então deixa eu dizer aqui, ó. A irmãzinha não está aqui conosco, no meio de nós aqui? Se ela cometer uma falha, lá onde ela mora, ela fala assim. E ela disse que está indo na igreja. Tá certo? Porque enquanto Deus está de olho em nós, tem milhares de olhos em cima de nós. Tá certo? Aí lembra daquele sopro santo? Que Deus soprou lá no nosso pai e que condenou nosso pai, amaldiçoou a nossa mãe. Porquanto deste ouvido a voz da serpente, com muita dor vai dar luz a filho. E os dias da sua vida será para o homem. Ou seja, complicou a situação para a mulher. Entendeu?
Eu já expliquei isso na internet, mas eu quero dar uma palavrinha aqui. Que eu falei, semana eu peguei uma pastora, e eu falei com ela, eu falei, não vou chamar você de pastor. Eu prefiro usar um termo mais suave. É missionária. Missionária é mãe. Pastora não, pastora, eu nunca vi, é paia. Pastor é paia. Porque pastor é pai. Tá certo? Então esse adjetivo de pastora, não tem como explicar se é pai. Porque ela é mãe. É missionária. Tá certo? Então assim, eu falei para ela assim, eu não vou te chamar de pastora. Até porque Deus não tem pastora. Porque quem caiu foi a mulher e não foi o homem. Tá certo? Então, eu vou dizer uma coisa para ti. Em nome de Deus. Me expliquei para ela que para ela ser uma missionária, bastasse ela continuar fazendo o que estava fazendo. Porque não seria cobrado de mim nem de ninguém. É quem colocou esse título em mãos. Tá certo? Porque imagine uma pastora dirigindo ou trabalhando no meio do bando de homens. Imagina na hora que Satanás for, não é todas, não estou generalizando, não é todas, porque tem irmãs que é mais vigilante do que homem. Verdade. Tá bom? É mais cuidadosa as irmãs do que nós. Tá certo? E aí, você imagina uma mulher, uma pastora, no meio de um rebanho de ovelhas homens, e ali o inimigo começar a tentar ela. Tá certo? Então Deus já teve essa experiência, foi lá no Éden. Tá certo? Então, se você tem um título de missionário em nome de Jesus, honra, abrace e cumpra seu papel. Porque está dizendo assim, ó, os dias, todos os dias da mulher será para o homem. Mas você decidiu servir a Deus. Colocou Deus na vida. Agora, cumpra o papel de Deus. Em nome do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Eu fico contente e a minha missão foram de lá para cá dá 37 caídos, tá certo? E mais 37 para voltar. Eu fico contente se hoje apenas uma palavrinha, um verbo falou com você. Tá bom? Eu me sinto satisfeito em nome do Senhor. Tá certo? Daqui para frente é você e Deus. Tá certo? Às vezes as pessoas, deixa eu falar uma coisa que eu nunca falei. Às vezes as pessoas falam assim, você tem teologia? Não, não tenho. Eu não tenho teologia. Tá certo? Mas uma teologia vai mais ou menos aí de 3 a 4 anos de faculdade. Tá certo? Vai de 3 a 4 anos. Quando você começar a fazer teologia, você sabe quantas pastas você vai ter na sua estante? Umas 400 a 460 pastas. Tá certo? Porque cristologia, um montão de pasta, irmão Reinaldo, angiologia, analogia, os profetas maiores, os profetas menores e assim por diante. Tá certo? Então, o investimento, o conhecimento da palavra de Deus, cabe a vocês. Tá certo? Às vezes a gente vê o irmão na direção, tá certo? Mas o irmão não sabe dizer um versículo. Tá certo? Deixa eu dizer uma coisinha só para você entender. Lá em Santo Amaro, eu não vou mencionar quem, tá bom? Mas se ela estiver assistindo, não tem como ela não saber, tá bom? Mas não vou mencionar não, tá certo? Lá em Santo Amaro, eu chamei uma irmãzinha de princesa, tá certo? É o tratado que eu tenho com as pessoas. Princesa, minha linda, minha irmã. Tá certo? A palavra tratado. Princesa por quê? Porque você é filha do rei. Filha de rei é o quê? Princesa. E aí eu falei para a irmã, ô minha princesa, depois você guarda para mim isso aqui. Aí ela falou assim, sua princesa é aquela lá. Você está entendendo? Aí eu peguei, olhei para ela e falei assim, não. Eu falei, não. Então você quer falar comigo? Então bora lá.
aquela lá, ela é minha rainha. Mas Não é minha princesa. Eu estou falando de você que é rainha, porque eu estou pensando que você é filha do rei. mas se você não é, minha filha. Se você não é, problema seu. Problema é seu. Tá certo? Então, assim, por pequenas coisinhas, você vê o despreparo de cada irmão, irmão Renato. Você está entendendo? Aí, às vezes, tem irmão na direção que ele não sabe explanar um versículo, mas tem o celular, tem o Google, que é mais crente do que toda a igreja junto. Tá certo? Vou dizer isso aí para você entender. Então, quando você vê na Bíblia lá escrito lá, tá bom? É semente, né? A semente, a comparação da sua fé com a semente de mostarda, o grão de mostarda, tá certo? Ele não está dizendo ali, que também tem que ter atenção. Ele não está dizendo assim, quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Não está escrito isso não. Isso não é bíblico não. Tá certo? É quem tiver fé como o grão de mostarda. Como que é o grão de mostarda? Você vai ter que estudar o grão para você saber como é que ele é. Tá certo? Então fica só essa dica para você. Então, na Bíblia, quando você vê lá árvore, cedro, palmeira, procure saber o que se quer dizer isso. Porque Deus usa as plantações para falar com nós. Tá certo? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fechou. Glória a Deus. Um ponto de interrogação e uma pergunta para nós. Será que temos condição de ouvir a tua santa voz? Cristo tem muito a dizer, se interessarmos a estudar. Se a igreja não está para vencer, então o Senhor pode falar. A igreja está aí? Muito eu tenho a dizer, fala, Senhor. Muito eu tenho a dizer, fala, Senhor. Quero a minha igreja pura, sem remendo e sem rasura. Quero a minha igreja assim. Muito eu tenho a dizer, fala, Senhor. Muito eu tenho a dizer. Santa, porque a qualquer instante a levarei para mim. Uma igreja de poder. O que o Senhor tem a dizer para melhor se agradar. Ele só quer nosso bem, por isso mesmo está aqui. É pena que nem todos têm o quê? O interesse de ouvir. Muito eu tenho a dizer, fala, Senhor. Muito eu tenho a dizer. Quero a minha igreja pura, sem remendo e sem rasura. Quero a minha igreja assim. Muito eu tenho a dizer, fala, Senhor. Muito eu tenho a dizer, fala, Senhor. Quero a minha igreja santa, porque a qualquer instante a levarei para mim. Aleluia, Senhor,
Deus poderoso, oh Deus poderoso, aleluia, Pai. Aqui, Pai, entrega esse trabalho, Pai. Abençoa, meu Pai, tua igreja. Pai, coloca as tuas mãos, derrama do teu Espírito, meu Pai. Dá entendimento, meu Pai, a tua igreja. Dá discernimento, dá ânimo ao teu povo. Coloca, meu Pai, as tuas mãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aqui, ó, aqui eu agradeço a minha oportunidade, tá certo? Eu vou passar para o anjo da igreja para ele fazer a parte material, dar os avisos, e eu vou fazer a minha parte com o papai agora, tá certo? Agora daqui para frente, leva uma coisa para casa de vocês, dentro do coração de vocês. Se o culto não prestou, sacode, joga fora, tá certo? Mas se for bom, amanhã eu tenho certeza que haverá mudança no seu pensamento, no seu agir. Tá certo? Porque é esse fôlego santo que vai ter que voltar para Deus. E às vezes na direção tem pessoas com o coração cheio de mágoa. Tem o coração machucado. Às vezes a pessoa pede perdão. Não, quem perdoa o pecado é Deus, não é eu. Não, Deus te deu o poder para você perdoar. Tá certo? Então, aprenda a perdoar. Aprenda que aqui nessa terra, em nome de Jesus, uns vai te dar a palavra para te levantar. Outros vai fazer igual fizeram com o cego lá. Vai te deixar você no caminho para você andar. Tá certo? Vem aqui também, meu irmão. Em nome do Senhor. Receba a premissa do Senhor em nome de Jesus. Vem.